Quando a gente fala de relações humanas, é impossível não se lembrar da relação conjugal. O que pode efetivamente sustentar um casamento, sustentar uma família que tem sido tremendamente atacada pelo inimigo. E eu vou agora para um outro aspecto. O que pode restaurar uma relação quebrada, um casamento que passa por dificuldades? O que pode efetivamente restaurar relacionamentos? Qual é o aspecto capaz de fazer toda a diferença no relacionamento humano? Existem muitos, é verdade, mas eu vou destacar um deles, como eu disse, algo que tem mexido comigo, que eu acho que é importantíssimo, é fundamental, é imprescindível na nossa vida como cristãos aqui nesta terra. Nós que estamos nos preparando para morar no reino eterno, para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Se vocês puderem me acompanhar, eu quero ler com vocês os versos 14 e 15 de Mateus, capítulo 6, onde na minha tradução diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando nós vamos ao Pai Nosso, que é a oração que Jesus deixou como referência para as nossas preces, nós vamos encontrar a seguinte declaração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu quero dizer que o genuíno perdão é quando nós perdoamos as pessoas nos seus pecados e apesar dos seus pecados. Notem o que a oração de Jesus disse: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós rogamos o perdão de Deus para que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Isso quer dizer que perdoarmos as pessoas nos seus pecados, e eu digo mais, apesar dos seus pecados. Se nós formos no capítulo 5 de Mateus, na mesma página aqui na minha Bíblia, e se lermos os versos 44 e o verso 46, nós vamos encontrar as seguintes palavras: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 46, porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Irmãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: amar quem nos ama é muito fácil. Difícil é amar os nossos inimigos. De igual modo, perdoar quem pede perdão e paga dívida é muito fácil. Mas eu digo para vocês, amigos, que isso não é perdão. Perdoar a pessoa que pediu perdão e pagou a dívida é uma obrigação. O verdadeiro perdão, o genuíno perdão, é concedido a quem, aos olhos humanos, não merece ser perdoado. Sabe por que eu digo isso? Porque perdão é graça. E graça, como nós sabemos muito bem, é um favor imerecido. Note que, da forma com que Jesus apresenta a importância do perdão, ou da forma como nós somos perdoados, nós podemos dizer com segurança que nós é que determinamos a medida do perdão de Deus em nossas vidas, perdoando as pessoas. Existem promessas nas Sagradas Escrituras que são incondicionais. A promessa de um reino eterno, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. A promessa de que a morte vai terminar. A promessa de que Deus vai aniquilar o mal. São promessas incondicionais. A promessa da volta de Cristo é uma promessa incondicional, mas existem promessas da Bíblia que são condicionais, e o perdão é uma delas. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Certa vez, veio uma pergunta até Jesus. Vamos ficar aqui ainda no Evangelho de Mateus,
no capítulo 18, e vamos ler aqui os versos 21 e 22. Vamos recordar a pergunta que Pedro fez a Jesus Cristo. O verso 21, no texto de Mateus 18, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, o exemplo que nós precisamos extrair sobre esse tema é o exemplo do nosso Deus, da forma com que Deus age conosco. Deus é o Deus das oportunidades. Muita gente, irmão, só passou a entender o que significa o perdão, ou passou a entender o que é o perdão quando precisou dele. Muita gente não entende o que é dar a segunda chance, o que é dar uma oportunidade. Sabe por quê? Porque nunca precisou dela. Quando nós dizemos que Jesus é o exemplo normativo para a nossa vida, em tudo, é porque Jesus não apenas ele praticou o perdão, mas Jesus, ele nos ensina a perdoar. E entre as várias histórias da Bíblia que falam sobre o perdão genuíno, sobre o perdão verdadeiro, eu quero recordar aqui a relação de Jesus com Pedro. Porque a história de Jesus com Pedro, a relação de Jesus com Pedro, é um exemplo importantíssimo para a nossa vida, para a maneira com que nós devemos tratar os outros, para entender a maneira com que Deus nos trata, para entender o que Deus espera de mim e de você. Eu quero recordar o episódio com Pedro. Vamos manter aqui também a nossa mensagem no livro de Mateus. E vamos agora ao capítulo 26. Eu quero ler aqui alguns versos com vocês. Vamos começar aqui no verso 32, uma história que todos vocês conhecem, mas eu acho que é importante que nós nos lembremos dela agora nesta reflexão. A partir do verso 32 de Mateus 26, nós encontramos: Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ao que lhe replicou Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos ouviram o mesmo. Vamos agora ver a negação de Pedro, recordar o que nós encontramos à frente, a partir do verso 69. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Verso 72. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E o final do verso 74. Não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Eu pergunto, será que Pedro, que havia caminhado com Jesus 3 anos, será que Pedro, que havia presenciado todos os milagres de Cristo, participado desses milagres, aquele que Jesus concedeu tantas oportunidades, aquele que Jesus teve ao lado dele nos momentos mais significativos do seu ministério, aquele por quem Jesus havia lavado os pés. Pedro teve uma relação muito próxima com Cristo. Será que esse Pedro, que teve coragem de negar a Jesus Cristo 3 vezes, seria digno de uma segunda chance, de uma oportunidade de perdão? Eu quero agora convidar vocês para que caminhem comigo até
o capítulo 21 de João. É um capítulo que traz uma história impressionante. Nós não vamos ler aqui a primeira parte do capítulo 21 de João, mas é bom que nós entendamos o que se passou ali. Pedro e outros discípulos que eram pescadores, após a morte de Cristo, eles que haviam abandonado os barcos, as redes para seguir a Jesus, nos diz a história que eles voltaram para pescar. Muito provavelmente estavam cheios de dúvidas, estavam sem rumo e voltaram a fazer aquilo que eles faziam. E nos diz aqui que eles trabalharam a noite toda e nada pegaram, até que a história relata que apareceu um estranho na praia e disse àqueles homens: lancem a rede do lado direito, né? E eles haviam dito que não tinham peixes. Aquele homem, aparente até aquele momento estranho, pediu que eles lançassem a rede do lado direito e nos diz que eles lançaram e as redes se encheram de grandes peixes. E eles então perceberam que aquele estranho na praça só poderia ser Jesus. Pedro tomou a dianteira e foi ao encontro de Cristo, que estava lá os aguardando, e teve ali o de jejum com eles, depois daquela pesca maravilhosa. O que Jesus estava fazendo ali? É óbvio que Jesus encontrou-se com os discípulos para reafirmar o chamado que havia feito aqueles homens quase 3 anos atrás. E quando Jesus os chamou para serem pescadores de homens, eles abandonaram as redes, abandonaram os barcos para seguir a Cristo. Estava ali agora Jesus reafirmando o chamado, não somente a Pedro, mas a todos ali que estavam ali naquele momento. E nós encontramos então, a partir do verso 15, a forma com que Jesus reafirma o chamado. E quem foi o instrumento? Pedro. Aquele que havia negado a Jesus Cristo 3 vezes. Eu quero ler com vocês agora as palavras de Jesus a Pedro, a partir do verso 15. As palavras dizem assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A pergunta de Jesus, tu me amas, ela tem um profundo significado. Jesus tinha uma missão a dar aos discípulos. Como eu disse aqui, Jesus reafirmou o chamado: serás pescadores de homens, e agora disse: apacentarás as minhas ovelhas. Jesus tinha uma missão a dar àqueles homens, e para cumprir aquela missão, fielmente, a base de tudo, o amor. Eles só iriam cumprir aquela missão se o amor estivesse presente no coração. Esse amor seria a base, o fundamento para que os discípulos pudessem não apenas pregar, não apenas testemunhar, não apenas falar, mas resistir a todas as provas, não rejeitar ninguém. O amor, a base de todas as coisas. Eu procuro sempre incutir isso na mente de todos os que trabalham no Novo Tempo. Volta e meia eu prego na Novo Tempo, no nosso culto que temos todos os dias às 7h30, pelo menos uma vez por mês. E eu, invariavelmente, procuro traduzir isto como a motivação, a razão para o nosso trabalho. A nossa missão precisa estar fundamentada e baseada num profundo amor por Cristo, pela nossa causa e, consequentemente, pelas pessoas com quem entramos em contato. É essa presença de Deus em nossa vida que produz essa paixão pelas almas, esse desejo de pregar, de falar, de dar o nosso melhor para que pessoas e vidas sejam transformadas. Eu quero partir aqui para a conclusão, irmãos, e dizer que o perdão
genuíno, que é esta conexão das relações humanas, o perdão, que deve estar presente em tudo que nós fazemos, é fruto do amor. E sem amor não existe perdão. Não existe. Porque perdoar é dar-se de si mesmo para aquele que nos deve. Repito, o amor é um atributo divino. E o genuíno e verdadeiro amor provém de Deus, porque a Bíblia declara que Deus é amor. Ele é a fonte do amor. E de igual modo, perdoar não é um dom humano, não é uma virtude humana. Perdoar é um dom de Deus. Perdoar é algo que vem de Deus. É um dom que Ele nos concedeu para viver bem com o nosso próximo, para viver bem em casa, na igreja, no trabalho e onde quer que nós estivermos. Jesus queria ter uma conexão muito próxima com Pedro e com todos os seus discípulos e conosco, a todos nós. E essa conexão está baseada no amor. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E se eu passar aqui, o mouse aqui em cima dos rostinhos maravilhosos que tem aqui, eu vou perguntar: Luciano, Marcela, Wagner, Leila, tu me amas? José, João, Toninho, Antônio, tu me amas? Se você me ama, apacenta os meus cordeiros, cuide da sua casa, cuide da sua família, ame os seus vizinhos, apacente-os, fale de mim para eles, faça a sua parte, cumpra o teu ministério. Quando estamos com Deus, nós recebemos a sua graça. E assim nos tornamos uma fonte a jorrar para todos aqueles que estão ao nosso lado. Vocês conhecem a experiência de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quando ele disse para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, tornar-se-á uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que receber o meu amor integralmente em seu coração, tiver uma relação de amor comigo, tornar-se-á uma fonte. Note, eu não sou contra as terapias, muito pelo contrário, nós temos até um programa aqui no Novo Tempo para dar assistência psicológica aos nossos servidores. Nós entendemos que a terapia tem o seu lugar, tudo tem o seu lugar, mas irmãos, entendam que acima de tudo nós temos que buscar a Deus, buscar o amor de Deus, ter uma relação íntima com Ele. E essa relação com Deus que vai nos ajudar a nos relacionarmos com o nosso próximo. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Vocês estão me vendo? Sim. Exatamente isso Jesus estava dizendo. Quando ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, tornar-se-á uma fonte a jorrar para a vida eterna.